Totalmente diferente, mas totalmente mesmo, né? Porque assim, ai, Jane, mãe de meninos, tenta reproduzir. Sobre individualidade, né? Como é que a gente descobre essa individualidade? Ficando perto, né? Não há uma receita. Eu vou dizer aqui, como que é o João para você identificar o seu João, o seu Arthur, o seu Guilherme? Não funciona desse jeito, né? Fala-se muito sobre tempo de qualidade. Ok, tempo de qualidade. É extremamente importante tempo de qualidade. Mas antes do tempo de qualidade, eu bato muito nessa tecla. Criança precisa de tempo em quantidade, né? Para você saber quem é seu filho, você precisa conhecê-lo. Como que você vai dar individualidade para ele se você não faz a mínima ideia de quem ele é? Essa semana eu estava conversando, né? Eu fui almoçar com uma colega e de repente eu disse, olha, precisa saber quem é seu filho, o que ele gosta, né? O que ele gosta de comer, quais são os melhores amigos, né? Os filmes, os desejos. E ela olhou para mim e disse assim, eu não faço a mínima ideia. E aí chorou, instantaneamente chorou, né? A criança dela tem 16 anos. Então, há uns riscos nessa fase, né? Que são fases diferentes, primeira infância até 6, dos 6 aos 14, e a partir daí existem alguns riscos. Por quê? Porque os heróis mudam de casa, né? Os heróis deixam de ser os pais e passa-se a olhar para a rua. E quem serão esses heróis? Quem são esses modelos? Então há um risco muito grande. Então, voltando para nossas crianças, como entender a individualidade? Ficando perto. Ficando perto. Tem uma leitura que eu acho que já é recomendada a gente fazer, amiga, quem tiver acesso, que é linguagem de amor. Você entender a linguagem de amor do seu filho é muito importante. Todo mundo gosta de abraço, todo mundo gosta de carinho, todo mundo gosta de um ato de serviço, de um presente, de uma validação. Mas algumas pessoas gostam mais de uma coisa ou outra. Isso se chama linguagem de amor, né? Por exemplo, o meu João de 4 anos é toque físico. Quanto mais beijo, quanto mais abraço. Então, o João, quanto mais beijo, quanto mais abraço, quanto mais cheiro, mais feliz ele fica, mais conectado. O Pedro também gosta, porém, quando eu faço algo por ele, por exemplo, eu digo que eu vou fazer um macarrão. Ele fala que é o melhor macarrão da vida, né? Filho é maravilhoso, mas não é só o fato do sabor. Ele fala porque quando eu faço macarrão, eu faço pra ele. Aí o pai come, o irmão... ele se sente importante. Então, o pai come dele. Então, ele se sente... No dia que é macarrão, ele sente que é o prato feito pra ele. Aí o pai come também, o irmão come também, mas é feito pra ele. E ele fica, sabe assim, maravilhado. Isso é muito lindo. E às vezes é esse ajuste que você precisa entender. Porque se você entende isso, naquele tempo de qualidade, que é o único tempo que você tem, você vai poder... Tocou aqui, mas tá ouvindo ok? Pronto. Então, se você entende isso, no tempo de qualidade que você tem, sei lá, 1 hora por dia para se conectar profundamente com ele, você vai ser assertiva, né? Mas é um antes, que é o tempo em quantidade, que eu insisto em tocar nesse assunto. Você precisa buscar, né, seu filho. Verdade. Né? E eu coloquei a caixinha mais cedo e uma amiga colocou uma coisa muito legal que eu me identifiquei de cara. Ela fez, olha, como encontrar paciência sendo mãe de 2, de idades diferentes, né? E eu achei sensacional. Ela disse que é mãe de 2 meninos, fases diferentes, demandas diferentes. A primeira coisa que eu disse pra ela, ó, compaixão consigo mesma, né? A sobrecarga faz com que a gente fique irritadiça, impaciente. Não tem nada a ver com as crianças. É a nossa vida que é cada vez mais rápida, acelerada, cheia de informação, cheia de demanda. Tem que ser boa esposa, boa mãe, boa profissional. Uau, 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 né? Então, é possível ser tudo isso, né? É possível ser sistêmica, mas precisa respirar e entender de onde vem essa impaciência. Às vezes essa impaciência vem por falta de rotina, então as coisas ficam se atropelando, né? Falta de organização. Às vezes essa impaciência vem por conta do passado, né, amiga? Quem tá aqui, existe uma coisa chamada repetição de padrão, que você não tem consciência, mas acredite, anota aí e depois vai buscar. O que é que a gente está falando?
Se você conviveu num ambiente familiar que era muito criticado, você tende, tá? Isso é uma tendência. Você tende a ser crítica. Se você viveu num ambiente familiar onde as pessoas eram impacientes, as pessoas, pai e mãe, mais fortemente, né? Ou um tutor, alguém que cuide de você mais próximo, você tende a ser impaciente. Claro, a mesma coisa no positivo. Se era um ambiente acolhedor, amoroso, você tende a ser acolhedora e amorosa. Então, entender disso também é libertador. Por quê? Pode ser que venha da sua infância e você esteja repetindo o padrão. Então, pausa, respira e presta atenção. O que é que está tirando a minha paciência? Que gatilhos são esses? Às vezes não é a criança. Às vezes não é a criança. Não é porque ele não para, não é o hiperativismo dele, né? Que hoje virou um clichêzinho. Aí todo mundo fala, minha filha é hiperativo. Para se esconder. Criança está sendo criança. Para se esconder de repente, né? Porque fica mais fácil. Eu coloco dentro de uma caixinha e aí, de certa forma, eu tô livre de colocar limites, de orientar, né? E um outro ponto importante, a primeira coisa que eu falei é repetição de padrão, e a outra coisa é perfil comportamental. Né, amiga? Você que é analista de perfil, depois que eu fiz perfil comportamental, minha vida mudou, né? Vou contar o testemunho meu antes de falar sobre criança. Quando eu descobri, eu sou ID, né? Eu tenho influência e dominância alta. Não sou, eu tenho características predominantes, né? Nós somos um todo, mas a característica predominante. E eu me sentia irresponsável. Por quê? A minha criatividade me fazia abrir vários projetos ao mesmo tempo e eu não conseguia dar conta. Ninguém consegue dar conta em 10 coisas ao mesmo tempo, né? Criando, cumprindo o cronograma, sem apoio. E depois do perfil comportamental, eu disse, ai meu Deus, graças a Deus, eu sou criativa. Inteligência emocional é entender que tem projetos, tem ideias que vieram na minha mente que eu não vou implementar agora. Não tem que ter essa ansiedade de implementar. Pode ser que essa ideia seja para mim, mas num outro momento. Pode ser que essa ideia minha, vibrante na minha mente, seja para eu doar para alguém do meu lado. Olha, eu tive um insight maravilhoso e é a sua cara. E não necessariamente ser irresponsável, porque eu não fecho os meus processos, né? Eu olhava, meu marido é conforme, meu marido começa uma coisa e termina. E eu achava isso sensacional, ainda continuo achando, né? Mas eu me senti irresponsável. Então, entender de perfil comportamental vai te libertar. Quem é você, né? Eu falei na caixinha para ela, se ela for uma pessoa tendencialmente dominante, a impaciência faz parte da natureza dela. Saber disso e trabalhar, né, amiga? Qual é o choque? Quando você está lidando com um adulto, ok, mas com a criança, ela não entende esse imediatismo, esse jeito focado em resultado. Ela quer ser acolhida. Então, uma pessoa dominante ou qualquer que seja emocionalmente equilibrada, ela vai alinhar essa inteligência à comunicação com a criança. Se é uma criança de 4 anos, é um tipo de comunicação mais lúdica, né? Se utilizando, por exemplo, pegando livros e mostrando naquele ambiente, se colocando ali, olha, esse bonequinho de repente é a mamãe, essa plantinha de repente, né? Então, coisa mais lúdica. No caso do Pedro, meu de 11 anos, já dá para conversar abertamente, né? Sobre comunicação, sabe, amiga, teve uma coisa que eu aprendi e foi libertador. Comunicação não é o que você emite, é o que o outro entende. Ponto e pronto. Então, com criança, isto não muda. Não é o que você está dizendo com a sua expertise, com a sua autoridade de pai e de mãe. É o que a criança entende. E acabou. Aí você diz assim, não, mas eu tenho 2, mas eu trato os 2 iguais. Ei, a criança está entendendo assim? Se não, meu amor, ela se sente preterida, ela se sente excluída, ela se sente menor. E isso vai gerar dor. E isso vai precisar depois de reprogramar essas crenças. Então, como é que a gente estabelece? Como é que a gente sabe disso? Conversando. Conversando, né? A gente conversou sobre a maneira adequada e assertiva de se comunicar com aquela criança.
com aquela criança. E sabe, amiga, no caso da gente que as crianças já têm 10, 11 anos, se mostra vulnerável. Diga, olha, não é. Eu passei por essa conversa com meu filho e foi surpreendente. Eu ouvi coisas dele assim que foi impactante. Eu não estava preparada, né? Mas recebi com muita humildade e que com carinho. Quando ele disse para mim que sentia, de uma forma muito madura, que ele sentia que não tinha motivos de sentir ciúme do irmão mais novo, mas que ele sentia. Gente, olha o que ele disse para mim: mãe, eu não tenho motivos para sentir ciúme do João, que é irmãozinho de 4 anos, mas eu sinto. E aquilo, eu caí assim, sabe? Eu disse, meu filho, mas você entende que não é a intenção da mamãe? Ele, eu sei. Aí eu fiz assim, vulnerável, amiga, por Deus. Eu disse, filho, e o que eu posso fazer? Aí, meninas que estão aqui online, mães, ele respondeu pra mim assim, ó, me abraça mais. Nossa, gente. E aí, Me abraça mais. Me abraça mais. Meu filho tem uma estabilidade alta, a gente não consegue ainda, né, fazer perfil, mas ele é uma pessoa de conexão. E ou eu chorava de debulhar naquela hora, ou eu ativava a minha influente. Então eu ativei a minha influente e fiz assim, é só isso? Então vem aqui. Aí comecei a apertar e disse, olha, vai ser abraço na hora do almoço, no café, na janta, na porta da escola. Ele disse, na porta da escola não, mamãe. Porque já tá mocinho, né? Mas é isso, é como ele estava entendendo e não como eu estava me comunicando, né? Então, estabelecer essa proximidade, se mostrar vulnerável, dizer, filho, olha, não vem o manual para ser mãe, inspirado no amor, né, de Deus, porque o abraço, o olho no olho, conecta, cura, validação, fazer V0, olhar nos olhos, para quem não sabe o que é V0, né, é velocidade zero, é você olhar para a pessoa, é ficar em silêncio, olhar por 40 segundos dentro dos olhos. Você vai na alma da pessoa, do seu filho. Estar atento. Isso vale para todas as relações, né, Thay? Vale para o maridão, vale para um liderado seu, alguém que você se importa e não está reconhecendo comportamentos, por exemplo. Você pode chamar e dizer, ó, vem aqui. Não precisa dizer nada. Vem aqui, né? De repente, depois desse momento, o coração se abre e a pessoa diz exatamente o que está acontecendo com ela. Você trouxe um ponto importantíssimo que ainda está ligado àquela pesquisa de Harvard sobre felicidade, né? Sobre relacionamentos. Fala sobre isso, que a sensação que se tem quando o tempo passa na relação é que você conhece mais a pessoa, mas acredite, é inversamente proporcional. Você começa a conhecer menos porque você não dá oportunidade, não é que você não pode. No início da relação, parece até você tá tão interessada na pessoa, no que ela gosta, no que ela, né, no que ela sonha, que às vezes vocês vão falar, com certeza aconteceu com vocês também, de completar frases, né? A pessoa começa a falar e você termina. Ai, meu Deus, é tanta conexão. Por quê? Porque a gente está verdadeiramente interessado na pessoa. O tempo vai passando, por achar que a gente conhece o outro, a gente começa a deduzir. Então você olha para a pessoa e faz assim, tá, e não tá legal hoje. Aí por essa percepção eu tomo decisões. Eu digo, não sendo assim, eu nem vou conversar com Thay, nem vou falar com ela um problema meu, que é importante, porque ela não tá bem. Aí você lá do outro lado faz assim, meu Deus, Jane passou, nem falou comigo. Será que tá acontecendo alguma coisa com ela? A gente tinha marcado de conversar. Será que eu fiz algo? Será que eu fiz algo? E aí fica aquele clima, até que um dia vocês conversam, a gente conversa e diz assim, Thay, por que você não falou comigo? Aí você, ué, porque eu achei que você não queria falar comigo. E aí perdeu-se tempo, perdeu-se a oportunidade. Olha, a minha alegria não é infantilidade. A minha alegria não é falta de seriedade. A minha alegria é meu olhar sobre as coisas, né? O meu otimismo não te acha pessimista. Eu sou apenas otimista, né? Entender o perfil comportamental do seu cliente.
Entender o perfil comportamental do seu colaborador, do seu chefe. Você vai ser mais empático com ele quando ele pede as coisas com nível de exigência alto. Não é apenas para cumprir um protocolo do negócio, é porque ele, no natural, é assim mesmo. De gostar, é importante para ele. Que tenha métricas, que apresente. Aí você fala, meu Deus, mas isso é tão simples. Controlar quantos pacotes de café, sei, sabe? Seja o que for. Tá? Traz aí um número hipotético. Para que isso, esse requinte de detalhe? Para ele é importante. Vamos falar sobre vendas. Você entender o perfil do seu cliente. Imagina, chega na loja, um cliente seu, e você entende que ele faz essa conformidade mais analítica. Como é que você vai chegar? Impessoal? Olá! Muito explosivo? Não. Então, entender isso vai fazer com que você potencialize seus resultados. Então, buscar entender do seu próprio perfil para se libertar e valorizar quem você é, na essência, né? E o que você precisa adaptar, que é importante, e também potencializar seus negócios e suas relações. Ah, deixa eu trazer um case de filhos. Meu filho, eu vejo o Pedro, de 11 anos, que ele tem uma estabilidade alta. Naturalmente, são pessoas de conexão, que gostam de fazer as coisas de forma planejada e com tempo. E aí, ele acordava no horário 6 horas da manhã pra gente sair 6h40. Só, amigo, que ele entrava no banheiro, o banho demorado, tomar o café, que é com qualidade. Não tem a ver com lentidão, tem a ver com qualidade em cada passo. E isso me gerava gatilhos de impaciência. A minha dominante não gostava disso. E aí ficava machucando ele. Filho, vamos, menino. Meu Deus do céu, não é possível todo dia. Até que eu fiz análise de perfil comportamental e entendi que é só o jeito dele. Sabe qual foi minha sugestão? Meu amor, você precisa acordar um pouco mais cedo, porque você vai ter mais tempo de fazer o que você precisa. E aí você termina, vai ficar no sofá, e aí a mamãe não vai estar te enchendo. Aí ele, ó, pronto. Estabelecer conversas, né? Conversas verdadeiras, né? Com coração aberto, um coração ensinável. Você vai ouvir de pessoas importantes, como seu marido, como a sua mãe, porque são pessoas capazes de dizer o que você precisa ouvir. Se você estabelece, não pode ser uma conversa, né, de 10 em 10 anos. Vocês estão distantes, então essa conversa vai ser melindrosa. Mas se você tem o hábito de conversar com seu marido, né, de conversar com a sua esposa, vocês tendem a dizer um para o outro, mesmo coisas não tão gostosas de ouvir, né? Mas que vai fazer você estabelecer essa consciência, igual você falou agora. Às vezes você está reproduzindo aquele padrão e não faz a mínima ideia. Para você tá tudo bem, né? Para você tá tudo bem. Mas alguém que te ama vai dizer, tá, e ó, pera, respira. O seu comportamento, né, naquele dia, com muito amor, né? Porque não é sobre apontar o dedo, né? A gente já tem o mundo todo apontando dedos pra gente, né? Mas alguém que nos ama diz, olha, naquele dia a sua atitude não foi muito legal. Vamos falar sobre isso, né? E aí você engole seco, não vai gostar, mas se dê a oportunidade de evoluir. Olha que coisa linda você trouxe agora, Thaís. Olha a autorresponsabilidade. A minha mudança promoveu mudanças. Tem uma frase que é meio clichê, mas que funciona demais. Seja a mudança que você precisa no mundo, né? Começa por você, né? Começa por você. Tenha autorresponsabilidade, né? A partir do momento que você entende suas emoções, que você respira fundo e você diz, olha, aquilo que eu vou falar para o outro agora, eu tenho que me preocupar com o que ele vai entender, né? Então, se eu faço isso de forma desordenada, se eu faço isso sem compromisso, eu posso causar um mal-estar desnecessário. Então, é muito melhor respirar fundo, tá? Não tá preparado para conversar agora, não conversa. Pede, olha, me dá um tempo, me dá 30 minutos. A emoção tá ali aflorada. Não vai, espera, respira, porque dali pode trazer uma dor que vai precisar meses, anos
para tratar, né? Então é melhor, somos adultos. Então a gente precisa parar, pensar. Isso é inteligência emocional, né? Que a gente vê sobre livros, lê, vídeo. O que é inteligência emocional? É saber se posicionar com aquilo que nos acontece da forma mais inteligente possível para você, para o outro, para sua família, né? As decisões que a gente toma o tempo todo são determinantes para movimentar nosso ambiente. E o meu método, basicamente, ele fala sobre essa mulher reconhecer as demandas pessoais, né? Curar e resgatar, tá? É uma tríade simples, não é, mas é uma jornada intensa de transformação que vale muito a pena. Que vale muito a pena, porque a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre relacionamentos. Muitas perdas nos relacionamentos está ligada diretamente a essa comunicação, essa falta de respeito aos limites e à individualidade que a gente está batendo aqui desde o início da live, né? Que é muito importante você entender e respeitar o outro, o limite do outro, né? Que às vezes a gente sabe na teoria, mas na prática não respeita,